Opa, tudo bem? Estou aqui de volta e o assunto é o mesmo. Por falta de material completo na internet, eu vim aqui gravar mais um videozinho sobre é, supernó. O que seria o supernó e como calcular? O supernó é empregado quando a gente não tem fontes de tensão ou até de corrente, no caso seria supermalha, né? Mas agora a gente está falando sobre supernó. Não tem fonte de tensão conectada no nó de referência, que seria o nó zero volts aqui, o terra, nosso terra está aqui embaixo aqui. Como não temos fontes de tensão, seja elas independentes ou dependentes, nós temos que utilizar o supernó. A supermalha é muito parecida, só que justamente a gente usa no LKT, né? A lei de Kirchhoff para tensões não satisfaz aqui, não é satisfatória aqui, porque a gente não vai conseguir calcular a corrente, justamente, né? A corrente que passa por esse ramo aqui, né? Não vamos conseguir porque aqui nós temos uma fonte de tensão. Dessa forma, não conseguimos usar a LKT aqui e não conseguimos colocar as malhas aqui. Então, o que nos resta ou é transformar essas fontes em fontes de corrente, coisa que não dá, né? Porque não temos resistência em série com elas, exatamente em série, e, e também, e se tivesse em série, né, deveria, e nós, no caso aqui, poderia considerar aqui como em série, né, mas não dá, porque nós temos uma derivaçãozinha aqui bem na metade desse tal suposto série aqui, certo? Mas foi um pouco confuso, mas vamos lá. Certo? Não dá para usar LKT. O que nos resta é a análise nodal. Temos um nó aqui, outro nó. Temos um nó de referência aqui para nossos cálculos, causaria redundância no caso de considerá-lo. Nó de V1, nó de V2 e nó de V3. Entre esses nós não temos resistências e nem fontes de corrente. Se tivéssemos, seria uma maravilha, certo? Mas não temos fontes de corrente, temos fontes sim de tensão, que também não estão conectados na malha de terra. Se tivéssemos uma fonte de tensão aqui, por exemplo, de 12 volts, né, a gente já automaticamente consideraria V3 igual a 12 volts. E isso facilitaria nossos cálculos, certo? Então a supernó, vem aqui para resolver esse problema de análise. O que seria o supernó? A gente tem que considerar, pessoal, vamos assim, a gente tem que considerar toda essa galera aqui. No caso que se fosse só um aqui, não tivesse esse segundo aqui, não existisse, fosse um resistor aqui, a gente consideraria só esse primeiro, certo? Como um supernó. Aí seria mais fácil a nossa análise. Porém aqui está bem complicadinha mesmo, por quê? Porque tem duas fontes de tensão, certo? A primeira, uma controlada, uma dependente e outra independente. Então a gente considera aqui, conforme o próprio livro de Fundamentos de Análise de Circuito, do Sadico. Se tiver alguma dúvida, é só ir lá. Só que do jeito que ele está explicando lá, acaba sendo mais complicado. Eu já li 2, 3 vezes e na hora a gente entende tudo, mas aí depois de um tempo esquece, porque é meio confuso. A gente tem que ficar procurando soluções, tem que ficar procurando as relações entre as equações que ele dá. Então ele vai achando a equação, essa aqui dá certo com aquela, que não dá certo, aqui a gente pode formar uma matriz, talvez não possa. Então acaba sendo um joguinho, né? E eu gostaria de algo mais sistematizado, que não seja apenas um joguinho de equaçõezinhas lá, porque na hora de uma prova, se você não caminhar o caminho, não seguir o caminho correto, você vai acabar perdendo muito tempo e muitas vezes acabar nem encontrando uma solução, né? Ou perder muito tempo se não for sistematizado. Às vezes dá sorte, logo de cara você acaba resolvendo de uma forma muito fácil. Mas aí é uma questão meio de sorte, vamos sistematizar um pouquinho aqui. Essa super malha aqui, supernó,
estou insistindo em falar supermalha, né? Aí já é outro assunto. Mas esse supernó, ao contrário daquela análise por corolário que o Boylestad fala, né? Chamo ele de Boylestad fala. Eu já falei em outros vídeos sobre o corolário, sobre como é que a gente vai fazer a análise nos nós, né? Primeiro a gente soma todas as condutâncias lá que tem nos nós, né? Por exemplo, em V1 a gente soma 1 sobre 6, que é a condutância aqui em cima, depois mais 1 sobre 6, 1 sobre 2 em V1, e depois menos o que ele tem em comum com os outros. Nesse caso aqui, lá na parte do V3 a gente teria menos 1 sobre 6, menos o que ele tem em comum aqui. Mas como dá para perceber aqui, ó, já temos uma pendenga aqui. Não tem como calcular aqui o que está em comum com o V2, né, em questão de corrente. Então a gente fica nesse impasse, né? Aqui, sempre quando tiver algo que não esteja no nó de referência, considere como a gente vai fazer uma única equação para todo mundo aqui, ó. Essa é a diferença. Antes a gente fazia uma equação para V1, depois uma equação para V2 e outra equação para V3. Agora a gente faz uma única equação que engloba os três. Então, imagine como se aqui fosse de fato, um super nó. Que todas a gente vai calcular basicamente é o seguinte: as correntes que entram, as correntes que saem e a multiplicação de todas aqui, as correntes que entram e saem basicamente. A soma de todas, desculpe, não a multiplicação. Então, se for fazer isso aqui, seria de certa forma fácil, né? Então, você continua considerando aqui V1, continua considerando V2, não coloca eles todos na mesma tensão. Eles têm tensão diferente ainda, porém, no equacionamento a gente vai considerar uma lapada só, tipo, uma vez só, essa corrente aqui. Vamos lá, vamos para a prática, vamos ver o que seria isso aí, né? Vamos lá, a gente começa por V1. A gente vai começar por V1, apesar de vai analisar numa equação só. Antes para V1 a gente fazia uma equação, né? Aqui no caso são três nós. Para V1 a gente fazia uma equação, para V2 a gente fazia outra equação, para V3 a gente fazia outra equação, igualava lá com as correntes que entram ou saem da malha, né? Do nó, desculpe. Então aqui é diferente, aqui a gente vai fazer só essa primeira aqui, ó, porque é só um super nó que a gente está considerando, tá bom? Vamos lá, vamos tentar fazer isso aqui. O que isso significa? Vamos lá. Para V1, quais são o que ele tem conectado a V1? Ele tem soma de todas as condutâncias. Ela tem 1 sobre 6, certo? Mais 1 sobre 2. Esse V1 tem alguma coisa em comum com V2? Nada. Não considera nada, absolutamente nada. Agora, ao invés de você colocar o zero, neste caso, nós continuamos na mesma equação, certo? Diferente do outro vídeo que eu expliquei sobre isso, certo? Agora a gente vem aqui em V2. Em V2, o que tem conectado em V2? Só o 1 sobre 4. Tem mais nada para somar. O V2 não tem nada em comum com ninguém, certo? Agora, preste atenção. Lembra do V1? O V1, ele tem algo em comum com quem? Com o V3. Então, pode colocar logo lá no V3, menos o que ele tem em comum com o V3. Certo? Coloquei aqui. Agora a gente vai colocar, de fato, o V3. Agora a gente vai considerar o V3. Todo mundo que conecta o V3. 1 mais 1 sobre 3 mais 1 sobre 6. 1 sobre 3, 1 sobre 6. Estou conectando por aqui e por aqui é V3. E o V3 tem algo em comum com o V2? Negativo, não tem nada. Porém, ele tem em comum aquele mesmo carinha lá em cima com o V1. Então, coloca aqui em V1, 1 sobre 6. Pronto. Se for fazer equacionamento exato, vai chegar nisso aqui. Tipo assim, o equacionamento exato que eu falo é isso aqui. Considerar de fato as setinhas. Por exemplo, aqui tem um nó grandão aqui, que eu não sei o que tem lá dentro, é um buraco negro, mas tudo que entra tem que sair, né? É um nó, de fato é um nó. O que tem exatamente lá dentro não interessa muito. Então você vai considerar lá V1 menos V2, que é essa corrente aqui, sobre 6, né? Aí aqui a gente já está entrando, então a gente vai considerar, no caso aqui, saindo, né? Então está perdendo, coloca um menos na frente. E aqui está ganhando, então a gente coloca um mais. E
está ganhando o quê? Essa mesma corrente. Então é V1 menos V2 sobre 6. Você percebeu que eles se anulam. Percebendo que se anulam, então na verdade tem alguma coisa aqui que a gente vai acabar de notar aqui, ó, como ele se anula, você percebe que aquele também se anula, se anulou, então ficou 1 sobre 2, 1 sobre 4 e 1 sobre 3. Pessoal, o supernó realmente é difícil, a forma mais, não é fácil, basicamente a forma usual de se fazer é aquela primeira, como eu fiz aqui embaixo, que eu acabei de apagar. Porém, no final das contas, a gente vai começar a ficar na redundância, vai tentar procurar uma equação que dá certo com a outra que não dá certo e não sei o que. Esse aqui é o método padronizado, a gente padronizou dessa vez, entendeu? Um padrão, se estabeleceu. Então é isso aí, a gente vai considerar cada nó. E isso é bom, essa padronização, porque todo o circuito, basicamente, a gente vai fazer a mesma coisa. Todo o circuito é a mesma coisa. Quando não tem supernó, é uma maravilha. A gente vai considerando as condutâncias, o que um tem em comum com o outro e vai indo. Aqui não. Aqui a gente basicamente permanece no mesmo conceito, só que ao invés de a gente ver nó por nó, a gente considera tudo como um nozão. Então, aquilo que eu já falei, em vez de a gente fazer 3 equações, a gente faz uma equação englobando tudo. A diferença é essa, tá? Aí nessa equação englobando tudo, você percebe que o que entra, a condutância que entra e que sai desse mesmo nozão, ele é basicamente descartado. Mais embaixo, eu fiz aqui para teste, ó, esse 6 aqui ele está em V1 e V3. Aí, mas ele está entrando e saindo do supernozão, né? Aí aqui eu coloquei, ó, tinha apagado aqui, agora apareceu de novo. Eu tinha apagado, eu acho que eu apaguei. Eu vim aqui depois e acabei reapagando o que eu tinha passado aqui, a canetinha que eu tinha passado em cima aqui. Mas eu peguei e conectei aqui, ó. Inclusive eu simulei isso aqui, ó. Ele continua entrando e saindo da supernova, tá vendo? A condutância, o que passa pela condutância de 6 ohms. Continua entrando e saindo da supernova. Então eu coloquei só que em outro ponto para a gente ver. E vai continuar as mesmas equações, as mesmas tensões. Esse 6 ohms aqui, ele pode variar entre esse supernó aqui, essa resistência de 6 ohms, e não vai acontecer nada nas nossas tensões. Então vão continuar as mesmas, porque ela está entrando e o que passa nela está tanto entrando quanto saindo na nossa supernó. Então ficou assim, a nossa equaçãozinha aqui, ó, bonitinha, nossa equaçãozinha aqui igual a zero, porque não tem a fonte de corrente entrando nesse supernó, não tem nada entrando nesse supernó ou saindo, né? Como fonte de corrente. Beleza, fizemos a primeira equação. A segunda, agora beleza. Pronto, equacionamos todo o circuito. Tá equacionadinho, bonitinho. O que a gente faz agora? Agora a gente vai fazer as equações restritivas. Porque quando a gente considera os nós, a gente considera tensões. E essas restrições, eles estão falando que essas restrições são justamente a diferença de potencial entre o V1 e o V2. Então ele já está dando um caminho, uma restrição na nossa equação principal, né? Algo que para nos ajudar para continuar. Então ele falou aqui que meio V1 mais 1/4 de V2 mais 1/3 de V3 é igual a zero. Porém, assim, qual outra relação que a gente tem? A gente tem 3 variáveis aqui. Para resolver 3 variáveis, a gente precisa do quê? 3 equações. A gente consegue ter 3 equações aqui? Sim. Primeiro que a gente tem um ponto aqui, ó, esse 25 volts, a gente já vai conseguir fazer uma nova equação aqui, e aqui a gente vai conseguir fazer uma nova equação. Então o supernó é basicamente isso aí. Você faz a equação do supernó, primeiro a gente faz a equação do supernó, e depois vai ver o que é um buraco negro, vamos falar assim. Aí depois a gente consegue alcançar esse buraco negro e ver o que tem dentro e cria as restrições. Aí a gente monta a nossa matriz. Vamos lá. O que seria essa primeira restrição aqui, ó? V1 menos V2, né? Porque tá vendo mais aqui, tá para cá, né? O V1 tá com um potencial maior do que V2, é igual a 25, né? E aqui na nossa matriz, tu sabe que a primeira coluna que ela nos diz respeito, como eu já expliquei em outro vídeo, ela diz respeito a quem é V1, certo? Então V1, 1, V2 menos 1, né? Tem um umzinho aqui na frente. Não tem V3, então fica o 0.
é igual a quem? 25. É a nossa outra equação. Vamos achar outra equação. A outra equação é dizendo que o V3 tem um potencial maior que o V2 e a diferença entre eles é 5i. Então, V3 menos V2 é igual a 5i. E quem é I? I é V1. Quem é I aqui? V1 sobre 2, né? Tensão sobre resistência é igual a corrente. Então, I é V1 sobre 2. Então, V3 menos V2, que é igual a 5 vezes V1 sobre 2, certo? Vamos passar para o outro lado da equação. 5 sobre 2, V1, menos V2, mais V3, que é igual a 0. Vamos colocar lá na equação. Vamos simplificar antes, já. Vamos simplificar logo agora para colocar lá em cima. Só para a gente tirar essa fraçãozinha aqui. Vamos multiplicar todo mundo por 2 aqui. Então, o primeiro vai ficar só o 5, né? 5V1, depois vai ficar menos 2V2, depois mais 2V3, que é igual a 0, certo? Então, vamos colocar lá o 5, que diz respeito ao V1, menos 2, que é o V2, mais 2, que é o V3, que é igual a 0. Pessoal, essa aula aqui, se você chegou até aqui assistindo a aula sem pausar, sem sair fora, quer dizer que você já tem um conhecimentozinho. Eu não estou falando pro leigo, para aquele que está começando hoje. Se o leigo estiver assistindo esse vídeo e estiver entendendo tudinho, graças a Deus, ainda bem, né? Só que, basicamente, aquela pessoa que já resolveu várias equações, que já quebrou a cabeça, se perdeu, tentou se achar de novo, e assim vai. Então, é basicamente um cara um pouquinho mais aprofundado, intermediário, lá pro difícil, né? Nessas equações, nessa questão de análise, né? Simplifiquei a última, essa aqui já está simplificada. Vamos simplificar aquela primeira lá. O mínimo múltiplo aqui seria o que? O 12, né? Vamos multiplicar todo mundo por 12 naquela primeira equação. Coloca vermelho que ela já vai ser minha última. Vamos lá. Todo mundo por 12 fica... Por 12 fica lá. Primeiro fica 6, depois fica 3, depois fica 4 e 0, né? 12 vezes 0 é 0. Aqui continua porque já está fácil. Igual a 25, aqui o 5 menos 2 mais 2, que é igual a 0. Pronto, temos a minha equação. Aqui eu já consigo descobrir todas as tensões aí. Quer saber? Será que eu consigo mesmo? Vamos ver se realmente, porque eu meio que esqueci. Eu coloquei agorinha aí, testei, né, esse método lógico antes de fazer o vídeo e vi que estava tudo certinho. Vamos abrir em janela dividida, tem um programinha aqui. Deixa eu tirar esse teclado grande. Fechou. Vamos lá, se foi isso mesmo que eu coloquei, ó, 6 menos... tinha um menos 5 aqui embaixo. Realmente, aqui, quando eu trouxe o 5 para cá, aqui, ó, quando eu transfiro esse 5 para cá, ele vem com negativo, né? Vocês devem ter percebido, me chamando de burro aí, mas só agora que eu fui ver, porque quando a outra vez que eu fiz estava com menos 5. Vamos ver se tem mais algum erro. Não, o resto tá tudo certo. Aí eu calculei a determinante aqui, né? Isso aqui é já para calcular os produtos de V1, V2 e V3. Menos 46. Foi o determinante dessa primeira aqui equação. Aí, para descobrir o V1, né, a gente tem que substituir os resultados aqui lá em V1. Né? Isso aqui é para descobrir a matriz, pessoal. Isso aqui é resolução de matriz. Isso aqui eu não deveria nem estar falando para poupar o tempo de vocês, tá? Então, eu vou colocar o 0 aqui. Eu vou colocar o 25 aqui e eu vou colocar o outro 0 aqui, certo? Calcular, menos 350, menos 350. E como vocês sabem lá, o V1, né, seria o que? É igual ao det de delta 1, né, quando a gente substitui delta V1, colocar aqui, sobre o det da própria equação original aqui, 3 por 3, tá? Então, isso aqui, primeiro a gente resolve essa aqui e vê que é 46. Depois substitui todo mundo que está aqui na primeira coluna e descobre 350. E fazendo os cálculos, 350, já está aqui, 350 sobre 46, 7,6 volts. Então, o V1 é 7,6 volts, certo? 7,6 volts. E aqui nós temos a nossa prova real aí. Não vou lá conferir, mas é 7,6 volts mesmo. Como essa primeira está certa, normalmente eu já deduzo que todos os outros estão certos. Se isso aqui cair na prova e eu vejo que as equações, os V1, porque vai pedir V1, V2 e V3, né? Então a alternativa que tiver 7,6 na V1 eu já marco. Se tiver duas, eu vejo a próxima que está diferente
e calculo logo a próxima. Como é que eu calcularia a próxima? Depois, o 46 mantém embaixo, na parte de cima eu calculo, por exemplo, o V3. Então eu substituo todo mundo que está aqui em V3 e calculo essa determinante aqui, certo? Basicamente isso aí, pessoal. Pode ter ficado confuso, mas eu vou fazer só um resuminho. Quem entendeu já pode parar o vídeo. Quem não entendeu, eu vou fazer só mais um apanhadozinho aqui. O que a gente fez aqui, basicamente, pessoal? Supernó. O supernó, diferente das outras equações, das outras análises de outros nós, o que a gente faz? No supernó, a gente considera numa única, falar assim, porrada só, certo? Numa única porrada só, a gente calcula tudo o que entra e sai desse supernó, desse buraco negro. Então, tudo lá. E através do que? Através da padronizada mesmo. Entendeu? Todas as condutâncias que estão ligadas ao V1, depois todas as condutâncias que estão ligadas a V2, depois todas as condutâncias que estão ligadas a V3, aí depois o que eles têm em comum um com o outro. Normalmente esse em comum um com o outro não vão contar no final das contas, porque eles vão ser cortados como foram cortados aqui. Mas é sempre bom colocar, né, que vai ter um caso aí que eu desconheço que vai acabar sendo ocupado. Então é uma equação só, diferente das 3 equações que a gente é acostumado a fazer. Uma equação só pro supernó. Se tiver 2 supernós, que não é esse grandão aqui, um supernó que tivesse uma resistência, igual tem umas equações que tem uma resistência aqui no meio, se tivesse isso aqui aí, seriam 2 supernós. Uma equação para o supernó 1, uma equação para o supernó 2 e depois as equações de restrição embaixo. Tá, fiz a equação do supernó 1, fiz ela toda aqui, ó, toda aqui. Aí depois eu pego as equações de restrição, por exemplo, 25 volts está ligado entre V1 e V2. Eu coloco que V1 menos V2 é igual a 25 e nada a ver, o V3 não tem nada a ver. Depois eu vejo na outra equação aqui que o V3 menos o V2 é igual a 5i. Eu descubro quem é 5i, descubro que o i é V1 sobre 2, faço a substituiçãozinha bonitinha e acabo fazendo uma nova equação de restrição aqui. Essas duas foram restrição, tá? Restrição. A única equação que a gente tira do circuito mesmo, né, do nó, da análise padrão que a gente costuma fazer, foi a equação 1, que é do supernó. Depois a gente vai descobrir o que tem dentro do supernó, tá? Então, consegui descobrir o V1, né? Isso aqui é só análise matemática, isso aqui todo mundo já sabe. Se não souber, vamos procurar saber, aprender a responder aí as determinantes, né, das matrizes e multiplicação de matrizes, por exemplo, como é que resolve e acha cada uma das variáveis. Isso aqui é só questão de matrizes. O que importa aqui é mesmo entender essa questão do supernó. 22 minutos de vídeo. Deveria ter falado lá no começo que o ideal é vocês colocarem aí numa velocidade de reprodução 1.5, 1.75, até 2.0, né? Mas eu já falo rápido, 1.5 acho que ficaria legal. Valeu, não precisa like e não precisa se inscrever no canal.